Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse programa da RS Play TV. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta, hoje com uma convidada especial, a Neisa. Neisa, explica um pouquinho sobre o que nós vamos falar e, claro, sobre você. Olá, gratidão por estar aqui, por ter recebido esse convite e poder levar para mais pessoas essa técnica chamada barras de Access. Então, meu nome é Maria Inês, no Insta Neisa, mais conhecida como Neisa, trazendo então um pouquinho dessa ferramenta que foi muita contribuição e é muita contribuição para a minha vida e para a vida de milhares de pessoas, né? Perfeito. Só que barra. Que barra é essa? Não é barra de ferro, não é barra de academia. Então, não. O que é barra de Access? Explica para mim. Então, a primeira coisa é as pessoas pensarem que a gente vai chegar com uma barra na mão, assim, né? E então essas barras, elas têm dentro da nossa cabeça. Quando nós são barras físicas ou são barras energéticas? Energéticas. Tá. Quando a técnica é aplicada, né? Essa técnica são 32 pontos ao redor da cabeça e esses pontos, eles coincidem deste lado e deste lado. Por exemplo, o ponto do dinheiro, mais querido de todos. Ótimo. Ele tem deste lado e deste lado. Então, automaticamente, né, o terapeuta aplicando, tocando a mão no ponto do dinheiro deste lado e deste lado, faz com que as barras corram, né, de um lado a outro do nosso cérebro. Então, aí neste momento, destruindo as crenças limitantes que nós temos nas questões daquele ponto específico, né? Tá, então explica aqui para mim. Cada ponto, são 36. 32. 32. Esses 32 pontos, eles vão fazendo como se fosse um círculo. Isso, é como se fosse um mapeamento ali, né? Tá, vai tocando. E eles são sempre em pontos opostos ou não? Eles são sempre aos pares, né? Se eu estou tocando aqui, como eu falei, no ponto do dinheiro, eles vão ser tocados nesse momento do ponto do dinheiro, é o dinheiro, controle e criatividade. Tá. São 3 pontos juntos, tocados desse lado e desse lado, né? Então a pessoa fica deitada numa maca. Isso. Ou ela pode ficar sentada também? Como é que é a aplicação? O ideal é que ela fique ou semi-deitada ou deitada. Tá. É uma melhor maneira de receber. Para a pessoa ficar mais confortável. Isso. Ou é energeticamente preferível? Energeticamente é preferível. Tá. A pessoa se coloca em mais posição de receber, de estar pronta para receber, de escolher receber, né? Porque isso é muito importante, né? Não é assim, vou pegar para... No início, quando eu me tornei terapeuta, eu queria muito aplicar a qualquer custo nas pessoas, né? Escolhendo que elas sentissem o mesmo que eu estava sentindo. Mas é importante a pessoa estar pronta para esse receber. Ela estar disposta a receber desta técnica, a destruir estes padrões repetitivos que a gente tem. Então, na posição deitada, ela já se coloca mais em permissão de receber. Eu estou aqui, vim aqui para receber desta técnica, né? É claro que também acontecem, né, em alguns locais até públicos, degustações, né? Mas normalmente nestas degustações a gente leva cadeiras, né? E a pessoa fica ali semi-deitada. Claro, para facilitar, né? Ali algo rápido, o fluxo. Sim. Mas uma coisa muito importante que você falou, e eu quero deixar bem claro, nós não conseguimos ajudar quem não quer ser ajudado. Isso. Se você quer ajuda, você precisa, no mínimo, aceitar. E às vezes, um amigo, um conhecido, um parente
arrasta a pessoa para fazer um tipo de terapia, arrasta a pessoa para ir numa igreja, num templo, num centro espírita. Só que a pessoa, ela não está aberta para receber. Muitas vezes isso acaba sendo até prejudicial, simplesmente porque ela está ali de mau grado. E isso é muito importante, que a pessoa aceite, que a pessoa queira. Quando a pessoa quer receber, é maravilhoso. Tá? Eu, como terapeuta, você, nós sabemos que a coisa flui. Sim. Flui muito mais rápido. A própria pessoa, ela evolui numa velocidade tremenda, maravilhosa. Sim. Então, esse ponto que você tocou é muito, muito importante. Sim. E agora me fala sobre a barra de Axis, se a gente pode trabalhar com, por exemplo, saúde física. Sim. Explica como. Ela trabalha de um modo geral, né? Quando a gente está aplicando na cabeça da pessoa, esse processo é reverberado para o corpo, né? Automaticamente a pessoa libera para o corpo, né, sensações de prazeres. Por exemplo, muitas pessoas ao receber começam a rir, né? E isso vai liberando também aqueles hormônios que a gente precisa para ter mais disposição, né? Então, essas liberações de prazer, de endorfinas, de mais alegria e disposição para o corpo através desses processos corporais, porque a barras de Axis também é considerado um processo corporal, porque ela reverbera para todo o corpo, né? E na maioria dos casos as pessoas começam a ter mais disposição para fazer exercícios físicos, para desbloquear aquilo que estava impedindo a pessoa de ir mais além, né? De ter mais comunhão com o corpo, né? Então, o corpo recebe muito, o físico recebe muito. E isso, quando a pessoa está nessa permissão de receber, é quase que instantâneo. A pessoa já sai dali com aquela alegria, sabe? Com aquela disposição bem visível, né? Nós sabemos que as terapias integrativas, de um modo geral, elas são rápidas. Sim. Tá? O início é muito rápido, a pessoa sente com muita rapidez a resposta, né, do que está sendo trabalhado. E quando a gente trabalha com a barra de Axis, tá? A gente trabalha, por exemplo, né, a prosperidade, que você falou, a saúde física, que ela vai reverberar. Tá? Mas qual é o foco principal? Tá? O principal, o que mais é trabalhado durante a sessão de barra de Axis? Sim, são trabalhadas questões como traumas, né? Estes traumas nos limitam. Desculpa te interromper. Traumas psicológicos. Isso. Coisas, situações que nós passamos, que nós vivenciamos, que traumatizaram a nossa vida, que nos marcaram, às vezes bloqueios que nós temos. Isso é trabalhado na sessão de barra de Axis. Isso. Sem que a pessoa precise reviver aquela situação. Sem que a pessoa precise reviver. Então ela não vai sofrer novamente. Não. Que maravilha. Ao tocar nesses pontos e ao trabalhar esses traumas, né, é como entrar numa linha do tempo. São traumas que tantos são desta vida e muitos de outras vidas. Então a pessoa vai acessando aquelas situações, sem necessariamente precisar ir de encontro ao trauma e revivê-lo. Ela volta num determinado ponto e ela ressignifica, né? Isso inconscientemente. Sem que ela precise lembrar. Ela sabe, o inconsciente, por exemplo, que vai lá ela não precisa lembrar qual trauma, né? É como se ela entrasse num soninho, né? E naquele sono mais profundo que a pessoa ainda está ali consciente, mas ao mesmo tempo ela está sendo levada a um outro plano, né? Então, cada um tem a sua forma de receber, né? Então, a maioria dos traumas, eles são ressignificados sem que a pessoa precise lembrar que trauma foi aquele, porque muitos destes traumas são dolorosos, né? São tão dolorosos que travam a nossa vida. Que travam a nossa vida e a gente não lembra realmente,
porque é uma sujeirinha que foi colocada para baixo do tapete. Muitas vezes a gente tem dificuldade em lidar com determinadas situações, temos dificuldades, às vezes, em relacionamentos, medos, e isso vem de situações que nós passamos lá atrás e não conseguimos, às vezes, lembrar. E a gente não sabe o que foi. Sim. A gente simplesmente trava em determinadas situações da vida, né? E isso vai nos trazendo bloqueios com os relacionamentos, Sim. com o dinheiro, com o receber, né? Então, se eu não estou conseguindo um namorado decente, aquela famosa dedo podre, eu não consigo prosperar na vida, eu posso te chamar, eu posso te contatar, fazer uma sessão de bar, uma só, várias, olha, e isso vai começar a melhorar na vida. Nós, terapeutas, né, a maioria de nós, acredito, não tenta empurrar aquele pacote 10 sessões, mas é bom. Por exemplo, se a pessoa fizer várias sessões, mesmo que não seja com a mesma pessoa, por exemplo, sim, ela vai, cada momento daquela sessão, cada vez que ela vai e retorna para uma nova sessão, ela destrói mais questões, ela limpa mais questões, ela ressignifica mais os seus traumas, como uma cebolinha sendo descascada. Então, no primeiro momento, ela limpa uma camada e ela já começa a ficar mais alegre e disposta. No segundo momento, ela limpa mais um pouco e ela começa a se abrir mais para os relacionamentos, para o receber, para a comunicação, né? Então, essa parte da comunicação, das conexões, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, sim, elas vão se abrindo, e elas vão se abrindo porque a gente se coloca à disposição do universo, do todo, para, então, ser contribuição, né? Então, e isso também vem através das perguntas, que são as ferramentas energéticas, né? Que a gente começa a entrar em comunhão com o todo, com o universo, com as pessoas, e a gente começa a liberar isso, né? A gente começa a conversar com o nosso corpo, com o universo, e a pedir por mais. E esse pedir por mais são através de perguntas, né? Que você, aí em casa, que está me ouvindo, pode fazer perguntas. E tem, né, alguma dica, alguma informação fácil para que a pessoa possa, em casa, fazer? Tem algum movimento, algum pensamento? Sim, eu digo muito que ao acordar é um dos melhores momentos para a gente se comunicar com o nosso corpo, né? A gente se toca, né? Sente ali, nossa, gratidão, eu estou aqui vivo, com saúde, gratidão, universo. E tem uma pergunta que eu gosto muito e que eu uso todos os dias, e quem me segue sabe que eu posto muito ela. Como eu posso ser mais feliz e grata? Através disso, a gente busca mais situações de felicidade e de gratidão, né? O estado da gratidão eleva a nossa frequência. Então, a gente começa a pedir por mais momentos de gratidão e de felicidade. E isso vai nos conectando com aquelas pessoas que vão nos trazer aquilo, né? Hoje eu posso dizer como eu posso estar mais feliz e grata por estar aqui, nesta entrevista que está levando aí para mais pessoas esta ferramenta, esta contribuição, né? Então, eu sempre exemplifico, a gratidão é o primeiro passo. Agradecer pelo que você já tem, né? Porque às vezes a gente está buscando aquilo que está lá adiante e a gente ainda não percebe aquilo que a gente tem ali e que a gente já pode ser muito grato pelo que a gente já tem. E pelo que a gente já tem, a gente começa a agradecer e pedindo por mais. Pedir por mais não é feio, não é pecado. Então, como eu posso ter mais disso? Como eu posso aumentar ainda mais a minha gratidão e a minha felicidade, né? Então, essas perguntas nos levam à expansão de consciência, a um grau mais elevado de consciência, a um grau de permissão de receber, de se permitir receber mais, né?
quando eu entrei para o Access Consciousness, eu percebi que muitos de nós estavam limitados ao simples fato de que, ok, eu tenho isso e tá tudo bem. Muitas pessoas repetindo, se melhorar estraga. E aí isso trava, isso fecha. Então, nesta terapia, se melhorar, melhora. Como pode melhorar mais, né? Quando a gente começa a acessar mais expansão de consciência, a gente percebe que sempre a gente pode acessar mais, receber mais de tudo, de todos, do todo, do universo, das pessoas que estão aí buscando algo novo, diferente e também numa rapidez, né? Porque quando veio para mim esta técnica, que eu logo me conectei com ela, era como se ela já estivesse me chamando há muito tempo. Eu percebi a mudança rápida nos meus padrões, né? Sim. Na minha criatividade, na minha comunicação com as pessoas. E isso foi vindo espontâneo, assim, né? Eu fui aprendendo os mantras, eu fui praticando mais mantras, cada dia mais, e isso foi expandindo cada vez mais o meu universo, a minha consciência. E é possível fazer a autoaplicação também? No curso a gente explica um pouco mais da autoaplicação, né? Tocar nos pontos e dar os comandos para nós mesmos. Porque não é só tocar, tem os comandos. Tem os comandos. Os comandos são mentais, através de pensamento, ou verbais? Eles podem ser mentais no momento em que a gente já está mais acostumado, a gente fala mentalmente, a gente libera esses processos. Mas os processos verbais, eles são muito importantes. São, eu acredito que são. Uma outra coisa que eu gostaria de puxar um pouquinho de você é que eu sei que você faz japamalas. Sim. Você pode me explicar um pouquinho o que é um japamala e para que ele serve? Sim. Eu sou apaixonada por japamalas. É um cordão de contas, 108 contas, né? Ao qual muitos praticam mantras, técnicas, né? Levam para yoga, para meditação, o Ho'oponopono, que eu também amo muito. E o mais incrível é que ao iniciar na terapia de barras de Access, quando eu comecei a receber, eu abri a minha criatividade. E foi algo meio que instantâneo, porque na primeira pessoa que eu procurei, lá tinha um japamalas. E foi assim, amor à primeira vista. Eu disse, hoje eu vou levar um japamala. Eu saí na primeira sessão com um japamala menor. Na segunda sessão eu já levei um japamala maior. Lá pela terceira, quarta sessão eu já estava fazendo um curso, uma oficina, um workshop de japamalas para aprender a confeccionar. E eu não me imaginava nesse estado de criatividade, de confeccionando peças. E esse é um dos pontos das barras, que é a criatividade. Então eu comecei a confeccionar e comecei a perceber que mais pessoas gostavam disso, né? Que até então eu estava no meu mundinho, eu achava que era só eu. E aí eu comecei a conversar com pessoas, sem ainda a menor intenção de divulgar. E comecei a perceber pessoas que estavam buscando aquilo que eu também estava, né, conectada. Então, eu hoje uso o japamala não só como uma ferramenta energética. Eu também uso, combinando com as roupas, eu também uso como um artigo, ele é energético para mim, então ele é como um amuleto, né? E a gente trata disso nessas questões quando eu dou esse workshop de japamalas, também falo. Mas você usa ele também como um acessório de vestimento? Acessório, eu uso como um acessório porque eu acho bonito. Então aí eu procuro jogar, eu tenho vários e eu combino, né? Então realmente ele se conectou comigo e eu com ele, e aí foi mais uma ferramenta que eu encontrei, que é o Ho'oponopono. E como é que você utiliza o japamala junto com o Ho'oponopono, fazendo mantras? Sim. Como é que você usa isso como ferramenta? Então, o Ho'oponopono ele pode ser praticado para nós mesmos. Qualquer um que esteja em casa me ouvindo pode praticar.
o Ho'oponopono. Mesmo que ainda não tenha um japamala. Pode ser que você tenha um rosário e você pode praticar o Ho'oponopono no rosário. Normalmente, os rosários têm 54 contas, né? Que é a metade do número de contas de um japamala. E você pode praticar o Ho'oponopono no rosário, se você ainda não tem o japamala. Mas também você pode praticar mentalmente, ouvindo um vídeo. É como se fosse para você fazer uma contagem através das contas, é isso? Frases, isso. Tá. E o Ho'oponopono que eu mais gosto de fazer e que é o primeiro mais indicado é para nós mesmos, né? É uma limpeza de crenças e padrões também. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, né? E você pode colocar o seu nome na frente destas 4 frases, né? E ir fazendo aí repetições. As repetições, elas vão trazendo também essa expansão de consciência, essa limpeza de padrões que vai te elevar, te trazer a um novo nível de consciência, também se permitindo receber mais de você, do universo, do todo. Então eu vou pedir para você repetir um pouquinho mais devagar, para que, que as pessoas em casa possam compreender e até fazer. Tá. Como é que é? O Ho'oponopono. O Ho'oponopono. Esse que você acabou de nos falar. Sim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Isso você pode fazer tanto para você mesma quanto para outras pessoas. Se tem aí alguém que de repente você está em divergência, né? Alguém que você está com um pouquinho de dificuldade de relacionamento, de comunicação, você pode dizer o nome dessa pessoa e logo após, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Vai colocar você e a outra pessoa mais unidos na sintonia da gratidão, da comunhão, do todo, né? Porque muitas vezes nós criamos na nossa mente questões que até não existem, né? Porque a nossa mente, por muitos momentos, mente pra gente, né? Então a gente cria situações que elas não, na verdade, não existem. Então a gente acaba entrando numa outra questão, que é acreditar naquilo negativo, que não existe, mas a gente cria aquilo. Então, ao trabalhar com o Ho'oponopono, tu limpa estas questões, né? Porque também já é uma maneira de tu criar co-criar uma situação melhor, né? Com as outras pessoas, né? Então, muitas vezes, do nada, a gente se vê em desafetos, situações que a gente não sabe explicar. E o Ho'oponopono ajuda muito, né? Então, se você tem aí alguém que, de repente, você não está numa boa sintonia, pratique o Ho'oponopono para esta pessoa. Mesmo que você ainda não tenha a técnica dominada, né? Porque vai contribuir para você e para outra pessoa. É como você dar um abraço energético nessa pessoa e dizer, tá tudo bem. Nós somos iguais, estamos buscando esta evolução, né? Sim. Neste nosso mundo que hoje está cada vez mais conectado com as energias, né? Com a gratidão, com orai e vigiai, né? Sim, isso é muito importante. E só para complementar, me desculpe, Sim. Tanto a nossa vibração energética, o nosso sentimento para com aquela pessoa vai se amenizar, vai entrar em harmonia, mas também o sentimento, a sensação da outra pessoa conosco. Com a gente também. Né? Nós fazendo essa técnica, nós, ao momento que fazemos essa técnica, nós atingimos energética, vibracionalmente a outra pessoa também, não é? Isso, a gente atinge porque é a vibração do amor, né? O que é o Ho'oponopono? É um pedido de perdão, porque às vezes você pode ter realmente uma questãozinha com aquela pessoa desta vida, de outra vida. Sim, às questões energéticas. Às vezes a gente encontra uma pessoa e de cara... não fechou, né? Não fechou. E por que não
a gente estar assim em permissão de se conectar com as pessoas sem ter muito, ok, tudo bem que eu ainda não amo aquela pessoa, mas ao praticar o Ho'oponopono se coloca, baixa as barreiras da defesa, do julgamento. É uma construção. Né? É uma construção. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você está limpando coisas que a gente não precisa saber o que é, mas a gente está limpando. Então são camadas, né? E essas terapias energéticas, elas trazem essa limpeza, né? Assim como as barras de Axis, assim como o Ho'oponopono, trazem limpeza de padrões repetitivos que nos impedem de ter uma vida com mais facilidade, alegria e glória. Bom, infelizmente estamos chegando no final deste programa e com esta última dica eu acredito que nós recebemos ótimas informações. Até breve, até o próximo Papo de Terapeuta. Gratidão. Gratidão.